Glória a Deus. Pregando aqui a palavra de Deus nesta manhã. Estamos aqui em Santo Amaro. Santo Amaro é basicamente já no lado 13, é onde o Espírito de Deus tem me conduzido nesta manhã para transmitir a poderosa palavra de Deus. Não podemos parar, temos que estar em evidência na obra de Deus. A vinda do Senhor Jesus se aproxima, as pessoas estão envolvidas com muitas coisas na terra, mas uma só delas é a especial, e é esta a qual eu estou a fazer neste dia, a transmitir a poderosa palavra de Deus. Muito bem, meus prezados amigos, a vontade de Cristo Jesus é que todos venham ao conhecimento da verdade. Qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. É por isto que saímos nas ruas, nos bairros, nas praças, pregando a palavra do Senhor Jesus, para que este mundo, esta terra, ela possa desfrutar da paz de Cristo, porque a palavra de Deus, ela conduz o ser humano em um caminho de paz, em um caminho de gozo, de calma, de alegria. Por mais que o ser humano ele não queira receber a palavra de Deus, mas um dia ele irá precisar desta palavra e muito. Meus queridos, eu não quero pensar que já na altura da vida em que estamos, as pessoas não se despertem para a realidade da palavra de Deus. Uma palavra que foi pregada por os patriarcas, os profetas, os discípulos de João, os discípulos de Jesus. Este era o trabalho e o convite para que todos compreendessem a palavra da salvação. E aqui ainda estamos nos dias de hoje com o mesmo propósito, o mesmo desejo, a mesma vontade de anunciar o que os demais anunciaram. É por isto que aqui estamos, para vos fazer compreender que o céu ele é real, a palavra de Deus é verdadeira e que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Diz a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 14, e o versículo de número 6, que Jesus ele é o caminho. Se ele é o caminho para a salvação, então devemos entrar por este caminho. Ele diz em suas palavras: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, meus prezados amigos, neste dia é dia de salvação, é dia de compreensão da palavra de Deus. Vivemos aí uma semana de trabalho cansativa. Hoje, domingo, ontem passei o dia pregando lá no centro, viaduto da Santa Efigênia, Praça do Patriarca, e hoje tenho chegado até aqui para ministrar a palavra de Deus. Meus queridos, nós vemos muitos movimentos na terra, movimentos que
para Deus é abominação, é abominável, porque as pessoas, a maioria, faz por não procurar compreender a realidade da palavra de Deus. Nós observamos no livro de Mateus, capítulo de número 14, que o rei Herodes, ele vê muitos milagres que Jesus estava fazendo. E ele começa ali o capítulo 14 de Mateus, dizendo: eis que João Batista ressuscitou dentre os mortos, por isso esses milagres se operam nele. E ele diz: porque eu o prendi, manietei-o e mandei degolá-lo, mas ele ressuscitou dos mortos. Meus queridos, a história ali em Mateus, do capítulo 14, vai esclarecer perfeitamente o que estava acontecendo naquele dia em que João Batista foi decapitada a sua cabeça. E eu fico olhando, meus queridos amigos, e não quero compreender que as pessoas já não saibam o que estavam acontecendo naqueles dias. Eu não quero imaginar que um ser humano, ele faz uma festa de São João, com quermessas, muitas bebidas, baile, danças, e não sabe ao que é que ele está agradecendo. Porventura, será que não se sabe que naquele dia estava acontecendo a morte do servo de Deus? A Bíblia diz ali em Mateus que naquele dia era o aniversário de Herodes. Mateus capítulo 14 vai nos falar que estava acontecendo o aniversário do rei Herodes. E por ocasião daquele aniversário, a filha de Herodias, que era sobrinha de Herodes, era filha do seu irmão Felipe, ela havia dançado muito bem naquela festa de São João, como nós falamos no dia de hoje. E a Bíblia diz que o rei Herodes, ele se agradou muito da dança daquela jovem. Certamente aquela jovem, ela havia desfrutado das melhores academias de dança. Por isso ela estava dando um show de baile ali naquela festa de aniversário. O rei Herodes observa e vê aquela jovem dançando muito bem. Ele chama ela e diz para aquela jovem: olha, até muito tenho me agradado do teu estilo, porém tudo que me pedires eu te darei neste dia, até metade do meu reino, se tu me pedires eu te darei. Meus queridos, era o que estava acontecendo ali, era o aniversário de Herodes, é o que as pessoas comemoram nos dias de hoje. Nas festas de São João, é o aniversário de Herodes e a morte de João Batista. A Bíblia diz que aquela menina, não sabendo responder ao rei, ela procura sua mãe e pergunta para sua mãe o que ela deveria pedir ao seu tio Herodes. E a mulher, ela com raiva porque João dizia que não era lícito Herodes possuir Herodias, porque Herodias era mulher do irmão de Herodes, no caso sua cunhada. Então, por isso Herodes havia prendido João no cárcere, e lá ele estava encarcerado. Mas aquela menina vai para sua mãe, e a sua mãe estimula sua filha a pedir a cabeça de João Batista em uma bandeja, em um prato. Ela retorna para o seu tio Herodes e pede que o que ela quer dele é justamente a cabeça de João Batista. Mateus capítulo 14 é onde estou pregando a palavra de Deus. Lá você vai desfrutar e compreender que tudo que se faz no São João é comemorando a morte de João Batista. E a Bíblia diz que Herodes se entristeceu muito, porque todo aquele povo tinha o João Batista como um profeta.
e ele temia mandar matá-lo. Por isso estava com o servo do Senhor preso em segurança. Mas por causa do juramento, por causa dos grandes que ali estavam com Herodes, então ele ordenou ao chefe do exército que fosse lá na prisão e que cortasse, degolasse o servo do Senhor, o profeta João Batista. Meus queridos, agora imaginam uma festa de aniversário, que estavam todos alegres do vinho, estavam todos em uma grande comemoração. Não era uma comemoração pequena, porque era de um rei Herodes. E aí, de repente, o gelo é quebrado quando alguém pede a cabeça de um profeta em um prato. Meus queridos, e as pessoas, por não terem conhecimento da palavra de Deus, por não querer conhecer a verdadeira palavra de Deus, então seguem no seu engano, nas suas práticas. Nós observamos, as chacras ainda estão comemorando, até o dia de hoje, nos finais de semana, a morte de João Batista. A Bíblia diz que ali chegou os servos de João, os discípulos do Senhor, e foram pegar o corpo de João Batista para sepultar.